bem-vindos ao programa 40 a mais. No programa de hoje, vamos falar de duas técnicas orientais que promovem o bem-estar físico, mental e espiritual. Estamos falando da yoga e do Tai Chi Chuan. Na contramão do culto ao corpo, o Tai Chi Chuan e a yoga oferecem muito mais que uma atividade física. Buscam unir corpo, mente e alma para ajudar os praticantes a ter uma vida mais equilibrada em todos os sentidos. Por esses motivos, essas técnicas são cada vez mais procuradas por quem tem mais de 40 anos, e principalmente por idosos. Existem pesquisas que comprovam que yoga e Tai Chi Chuan ajudam a manter o equilíbrio e diminuir as quedas tão comuns na terceira idade. Para explicar a filosofia de cada uma dessas atividades, contamos com a presença da professora de yoga Adriana Vieira. Olá, Obrigado pela tarde. presença. Obrigada. E a professora de Tai Chi Chuan, Elizabeth Marques Nunes. Olá, boa tarde. boa tarde, Tudo bem? Tudo Posso bem. chamar de Beth? Pode. Então tá bom. Eu acho que a gente vai ter que realmente começar pelas origens de cada técnica e até o que significa. É yoga? O que significa? Olha, na verdade, não importa muito como se fala yoga. Em sânscrito, a língua original do yoga, realmente é yoga, com o fechadinho, é masculino e tal. Mas aqui no Brasil a gente pode falar yoga sim, não tem problema nenhum. O importante é praticar, né? Não é maneira como se fala. Então, praticando yoga, que é uma filosofia de vida, né? É algo que vai além do tapetinho, a gente fala, porque muita gente acha que praticar é chegar segunda e quarta, ou terça e quinta, e lá fazer algumas posturas, algumas respirações, mas é um pouco mais do que isso. É uma filosofia que a gente pode incorporar para a vida toda. Então, isso é importante para o telespectador entender, né? Que eu acho Sim. que praticamente todas essas, sejam filosofias ou mesmo as artes marciais, elas têm a parte técnica de exercício, de Sim. corpo, né? Mas tem toda uma parte realmente de filosofia por trás e de doutrina por trás para que tenha uma mudança do interno para o externo, ou seja, Exatamente. você começa uma mudança interna que vai florescer nos objetivos que você tem até de condicionamento do seu corpo, né? Exatamente. Por isso que eu falo, cada um tem que praticar aquilo que se sente bem, Lógico. porque é de dentro para fora, né? No yoga, a gente pratica os asanas, que é a parte dos exercícios psicofísicos, né? Não é só físico, é físico e mente juntos. Tem a parte dos pranayamas, que são as respirações, que são de extrema importância. E tem a parte mental, a meditação, que é o foco. O yoga significa união e é unir corpo e mente para chegar a um estado meditativo durante a vida toda. Meditar não é só ficar quietinho de vez em quando. É um estado que você pode ter durante todo o seu dia, durante toda a sua vida. E essa parte, por exemplo, da respiração, é muito comum chegar pessoas acima dos 40 anos que estão buscando a yoga como uma forma, como você falou, até de buscar um grau de meditação diário, né? É muito comum identificar problemas de respiração nessas pessoas que estão procurando o teu Eu acho que hoje em dia a gente vê em todas as idades problemas respiratórios, né? Durante a prática do yoga, em um mês, de 1 a 3 meses, você já consegue perceber os benefícios, porque respirar é fundamental para a nossa saúde. E a gente respira desde que nasce e não percebe como a gente respira errado. A respiração torácica, só aqui em cima, ela faz mal, ela resseca, né, todo o sistema da laringe, faringe, enfim. A gente tem que respirar de baixo para cima e exalar de cima para baixo, Sim. desde o baixo ventre. Então, quando a gente começa a ter essa consciência respiratória, o pulmão também se expande e vai ficando cada vez mais fácil e melhora a respiração. Para quem está querendo começar a pensar no assunto, existe algum exercício que você recomendaria? Estouro o carro, vou ficar 2 horas preso no trânsito em São Paulo. Em termos de exercício de respiração, tem alguma dica que você fala, olha, essa é uma dica que qualquer pessoa que está iniciando pode seguir? Sim, tem sim. E é ótimo no trânsito, porque aí a gente não foca nas buzinas, Sim. foca em si mesmo, né? Uma dica que eu dou é a pessoa inspirar pelo nariz em 3 tempos, então conta 3 e solta de 4 a 6, pela boca, pelo nariz, soltando sempre mais do que inspirando. Essa é a respiração correta.
exalar mais do que inspira. Sim. Então isso já é de grande ajuda. A gente faz isso 2 minutos, a gente já não vai ligar tanto para a buzina alheia do que a gente estava focado, né? Isso também vai desestressando a gente, o que é muito importante hoje em dia. A gente vive num mundo com horários, com agenda, com rotina para cumprir, que a gente geralmente não consegue cumprir, né, doutor? A gente estava falando aqui dos horários, todo mundo tem muitos afazeres hoje, Sim. né? E a gente quer dar conta de tudo. E às vezes parar 5 minutos a 10 para respirar profundamente e ficar com a gente mesmo, isso dá uma pausa mental, faz com que a gente ganhe mais energia e aí a gente continua o dia com mais, até mais amor em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Muda o foco realmente. Eu acho que isso é importante. Beth, me diz uma coisa, vamos entrar um pouquinho no Tai Chi. Qual a origem, o que significa Tai Chi Chuan e qual a origem da técnica, assim, o que ela busca? Então, Tai Chi Chuan, ele é uma técnica, né, uma prática de origem oriental, baseada numa luta de autodefesa, né, baseado na filosofia taoísta, na filosofia da natureza, dos movimentos da natureza. Às vezes, através de desenhos, de estátuas de bronze, as primeiras manifestações, os primeiros mestres que praticavam, foi por volta do século XV, mais ou menos, XV a XVII. E consta, né, pelos desenhos, pelos achados, que seria um mestre no Monte Wudang, mestre San Shaofeng, que ele, a partir da observação da luta entre um pássaro e uma cobra, uma serpente, ele observou os movimentos de recuo e de avanço, né, da agilidade e da resistência. E ficou observando um tempo aquela luta entre os dois, né? Mas aí, depois de um tempo, o pássaro voou, a serpente foi para o canto dela e nenhum dos dois se feriram. Porque a partir daí dá para você recuar, avançar e entrar num equilíbrio. Porque hoje em dia, assim, todo mundo fala que luta. Quando a gente pensa em luta, todo mundo pensa em luta que o opositor tem que ser derrotado. Mas a grande busca do Tai Chi é justamente a união, é o equilíbrio dessas duas forças, né? É o equilíbrio dessas duas forças dentro de nós, que a gente representa, né? Que é representado através desse símbolo da força do Yin e do Yang. Então, a gente, equilibrando essas duas forças, a gente tem um nível de saúde, um nível de qualidade de vida melhor, né? Porque assim... Sim. O grande propósito, o grande objetivo é tentar equilibrar essas duas forças. E ele, assim como na yoga acaba acontecendo, ele também tenta explorar pontos específicos no organismo da pessoa, ou é mais a questão do movimento e da harmonia do movimento com o resto que está em volta? Então, tentar harmonizar porque assim, baseado na filosofia taoísta, a partir do vazio, gera as duas forças yin e yang, e depois gera cada símbolo desse aqui. Então, cada símbolo desse aqui é representado por um elemento da natureza. Tá? Então, representado por um elemento da natureza, representado por um órgão do nosso corpo e representado por uma emoção. Então, assim, a busca do equilíbrio das emoções, dos órgãos internos, isso vai gerar uma melhor saúde, um maior equilíbrio da pessoa. O que acaba indo meio junto com a parte de medicina oriental tradicional, faz parte né? da medicina. Eu estudei aí durante um tempo razoável, quando eu era um pouquinho mais novo, na época da faculdade, eu me interessava pelo assunto em relação a esses temas na faculdade, porque eu via que a própria parte de, mesmo lutas como Kung Fu, mas também a parte realmente do Tai Chi, de outras filosofias orientais, tinha muito a ver com a medicina oriental tradicional chinesa, né? Então é interessante. Bom, vamos para o próximo bloco, temos um breve intervalo e voltamos já.
Voltamos com o programa 40 Mais. Hoje estamos falando com a professora Adriana sobre yoga e com a professora Beth sobre Tai Chi Chuan. Bom, vamos voltar para o assunto. Yoga. Como é o início desse treinamento de uma pessoa que está com seus 40 anos de idade, sente que precisa de um equilíbrio maior e busca yoga? O que eu costumo falar é assim, no yoga não tem competição, ou se tiver, tem gente que é muito competitiva, tem que competir consigo mesma, no máximo, né? Então é uma prática que a gente vai adquirindo aos poucos. Vamos falar da parte dos asanas, que são os exercícios. E é uma prática que você vai conquistando. A gente faz yoga, pratica yoga para se autoconhecer. Importa o que você consegue avançar para si mesmo, né? Consegui ficar 5 minutos meditando. Para mim, isso pode não ser nada, para você pode ser maravilha, né? Não consigo chegar com a minha mão lá no meu pé, já faz 1 ano que eu pratico. Não importa. Então, eu acho que no início da prática de yoga é ter paciência consigo mesmo para se conhecer cada vez mais. O Hatha Yoga, que é a aula que eu dou, porque tem algumas modalidades diferentes hoje em dia, né? Mas eu ministro a aula da tradição, do Hatha Yoga. É um yoga assim que você pratica consigo mesmo, apenas. Então, a gente gosta de praticar em grupo, tem as aulas conjuntas, tem aula aberta, enfim. Mas é uma prática individual, né? Como tudo na vida. E me diz uma coisa, por exemplo, hoje a gente vê que tem várias vertentes da yoga, tem várias doutrinas dentro da yoga. E a gente vê que, por exemplo, hoje o mundo é muito imediatista. Às vezes a pessoa já chega e fala, não, mês que vem eu quero estar fazendo as posições, e a gente sabe que não é bem assim. E hoje se fala muito até do Power Yoga. Sim. O que é o Power Yoga? Então, tem as versões americanas, né? O yoga não é só asana, não é só exercício físico. Mas em alguns locais se pratica apenas a forma física, né? O que eu não concordo muito, porque é uma prática que vai aliar. Exercício físico já tem várias modalidades, né? Você pode praticar em academia várias coisas bacanas hoje em dia. Mas se você chegou aos 40, alguma maturidade você já está adquirindo. Lógico. A gente vai amadurecendo. E quando se tem uma prática que você pode unir mentalmente e fisicamente, melhor ainda. Mas o Power Yoga nada mais é do que as posturas do yoga adaptada com a frequência cardiovascular aumentada. Sim. Né? Então, no yoga a gente tem as posturas, mas no Hatha Yoga a gente não vai sair suando ou estafada. Entendi. Né? O yoga é retenção de energia. É para você manter sua energia natural. Cada um tem um tipo de energia. Isso durante o dia, depois no resto do dia, e você mantém esse nível de energia. Se você atuante. pratica todo dia, pelo menos 1 hora, você alinha seus chakras e mantém essa energia durante o dia. Isso melhora o metabolismo, melhora a energia do o desempenho. Sistema nervoso central melhora absolutamente. Então, para pessoas mais velhas, mais idosas, deve ser uma coisa maravilhosa, realmente, a prática. É uma prática que você pode começar em qualquer idade. Eu dou aula para criança também. Sim. Mas vejo que os benefícios dos 40 em diante, as pessoas começam a ter alguns receios. Estou com artrite, estou com artrose, não posso fazer isso. Já vem, né, com alguns probleminhas crônicos até. E se você tem uma prática onde você respeita, em primeiro lugar, o seu limite, você vai adiante com aquela prática. Um negócio que as pessoas, como você disse, são todas imediatistas. Eu quero ficar bom amanhã, mas nunca fez nada antes, e daí não vai funcionar em nenhuma prática. Acho que nem Tai Chi, nem Yoga, nem nada. Agora, se você está consciente, estou quarentão, não estou conseguindo fazer o que eu fazia na academia antes, quero melhorar meu desempenho, ter paciência e começar uma prática, pegar aquilo com afinco, com amor, que aí você vai ver bons resultados, fisicamente e mentalmente. Porque a coisa não é separada. Sim. Né? Fazer até uma pergunta meio polêmica agora para as duas. A yoga, ela combina com o Tai Chi? Ou seja, uma vez aconteceu isso comigo quando eu morava em São Paulo. Eu lembro que eu me interessei pelo Tai Chi e quando eu fui conversar lá com o professor de Tai Chi, ele descobriu que eu lutava karatê de uma maneira competitiva. Ele falou, olha, não vai praticar Tai Chi porque são
movimentos, assim, forças diferentes, né? E eu falei, poxa, mas eu queria tanto aprender Tai Chi. A yoga e o Tai Chi, assim, quem pratica yoga pode praticar o Tai Chi ou existe algum impedimento por causa de algum alinhamento diferente de energia, assim? Não, assim, o meu mestre, ele dizia que a yoga são pérolas e o Tai Chi forma um colar de pérolas. Sim. Eu pratiquei pouco tempo de yoga, mas assim, a yoga me parece que são posturas mais fixas, né? Que você vai estar trabalhando todo o seu interior numa postura mais fixa. O Tai Chi, ele é um movimento circular. Assim como praticamente como ela falou, tudo depende da paciência da pessoa com ela mesma. Então, o Tai Chi, a gente inicia numa postura, daqui a pouco a gente já está de costas, a gente vai fazer todo esse círculo, né? Vai estar trabalhando todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Então, todas as 8 direções a gente vai virando. Então, são movimentos circulares, movimentos suaves, basicamente circulares. Então, eu acho que não tem nenhum impedimento. Eu acho que um completa o outro. Mesmo o karatê, o tai chi, o yoga, o que eu falo é assim, tem gente que gosta de correr, que nem eu gosto de correr e gosto de praticar yoga. E eu pratico os dois, né? Só que eu intercalo, porque você sai de uma corrida com adrenalina a mil. Ninguém sai da corrida querendo meditar. Que isso deve ser até uma preocupação quando é um atleta. Às vezes tem um atleta aí de alta performance, mas que quer ter esse equilíbrio, deve ser difícil às vezes para ele conseguir baixar aquela adrenalina a ponto de, né? Uma coisa que do Tai Chi realmente a gente vê que é impressionante é que tem uma quantidade grande de pessoas cada vez com mais idade adeptas, né? Por que você acha que tem esse caminho natural aí do pessoal mais idoso? Então, a princípio, porque as pessoas acham que o Tai Chi é uma prática muito suave, muito lenta, fácil de fazer, e tem todos os benefícios, né, no sentido de ser lenta, de ser suave, em função das articulações. Quando ela começa a fazer o trabalho, ela percebe que assim não é tão fácil, porque tem um grau de dificuldade. Os exercícios básicos são fáceis, são alongamentos, num ritmo bem mais suave, mais lento, mas tem um grau de dificuldade, porque assim, as pessoas elas vão perdendo essa percepção corporal, elas vão perdendo essa percepção espacial. E de repente ela chega, ela está olhando para cá, daqui a pouco ela já tem que virar e vir para cá, então ela se perde toda, isso incomoda um pouco, ela sair daquele padrão, né, meio estático, isso incomoda um pouco. Mas assim, basicamente, as pessoas iniciam, né, justamente porque acham que é uma prática mais fácil, mais suave e que vai trazer benefícios, isso com certeza. Existe um programa, né, da prefeitura hoje para pessoas acima de 50 anos, é isso? Então, na realidade é aberto ao público, mas assim, o maior público são pessoas assim, acima de 40 anos. E, por exemplo, que tipo de problemas são os problemas mais comuns, circulatórios, ou até de articulação que você encontra? E qual a melhora que você vê? Eles melhoram bastante desses problemas circulatórios, pressão alta, coisa do tipo, com o Tai Chi? Santos, por ser uma cidade muito úmida, os problemas articulares são, né, bem presentes. Então, elas começam assim, começam a melhorar o sentido de reclamar com da dor. Porque assim, dor, cada vez que existe uma dor, existe uma estagnação de energia em algum lugar. Sim. Geralmente nas articulações. A partir do momento que você começa a fazer um movimento suave, você vai, além de tudo, você vai estar desbloqueando os meridianos de energia, né? Que você teve esse estudo. Então, isso vai gerando uma flexibilidade maior da pessoa e ela vai se sentindo melhor. Então, assim, a partir do momento que o foco dela é estar bem, é deixar de ser vítima, né, da dor, porque às vezes as pessoas usam a dor como de alguma maneira de chamar atenção. Então, a partir do momento que ela começa a fazer um exercício, ela vê que melhora, ela vê que ela tem capacidade de fazer esse exercício, de completar uma sequência, ela vai se sentir um pouco mais segura, o grupo social vai ajudar também. Então, tudo isso vai ajudando ela a ficar melhor, ela a se sentir melhor. Geralmente são problemas articulares que as pessoas procuram. Elas,
por serem movimentos suaves, pessoas hipertensas também é muito bom praticar. Elas geralmente ficam mais calmas. Até parte da hipertensão vem motivada até por problemas emocionais do dia a dia, da família, né? Exatamente. Do estresse atual, né? É muito comum, às vezes, você vem com pacientes ao consultório e elas falam: ah, doutor, meu diabetes estava muito bom até ontem, mas tive um problema e o diabetes hoje está alto. Então, realmente, esse equilíbrio, hoje eu acho que é fundamental, ainda mais para as pessoas que começam a apresentar alguma doença quadro, que isso pode influir. Eu acho que é interessante hoje que os hospitais estão abrindo espaço para a prática de yoga, né? Na Unifesp e no Einstein tem 2 trabalhos sendo desenvolvidos com pacientes, um com câncer e crianças com uma doença muscular que atrofia, né, toda a musculatura, não me lembro o nome, e a melhora da respiração dessas crianças, da qualidade de vida deles e desses pacientes de câncer fazendo meditação, né? Sim. São estudos já comprovados, né, na Unifesp, tem a doutora Elisa Cosas, que está fazendo esse projeto já há mais de 3 anos, e eu acho assim que aí, sendo comprovado cientificamente, a coisa também flui mais, né? Ganha mais adeptos. Ganha mais, e por isso eu acho que yoga, tai chi, tem sido divulgado cada vez mais, porque são práticas que todo mundo pode fazer, né? São práticas que só vão beneficiar a vida das pessoas, né, física e mentalmente, e a ciência comprovando, ela dá um amparo para que todos se sintam seguros ao fazer, né? Porque não adianta, às vezes a pessoa é tão racional que ela mesmo praticando e vendo a melhora, se não tiver nada comprovado, ela fala, não sei se isso aí é meio esotérico, respirar é algo que você não pega, né? Mas a gente percebe no dia a dia a melhoria, né? Sim. Melhora. Bom, vamos por um rápido intervalo e voltamos com o programa 40 Mais daqui a pouco. Até lá! Nessa semana estamos comemorando o Dia Mundial da Visão, dia 10 de outubro. Para isso, vamos dar uma dica preciosa para a sua visão. Você que tem mais de 35 anos de idade e nunca passou por um oftalmologista por uma consulta de rotina, está na hora de passar por essa rotina. Muitos pacientes não sabem, mas têm doenças oculares que podem ser preveníveis e podem fazer com que a visão fique boa até o fim da sua vida. Problemas como glaucoma, problemas como diabetes, problemas como degeneração macular são muito mais comuns em pacientes com mais idade. Previna-se, procure o seu oftalmologista. Voltamos com o programa 40 Mais. Hoje temos 2 convidadas falando sobre yoga, a professora Adriana, e sobre Tai Chi Chuan, a professora Elizabeth. Uma das perguntas que o público fez, e realmente a gente tem dúvida, né, é qual o benefício da yoga e também do Tai Chi Chuan para fortalecimento muscular, até para a parte de osteoporose, o que isso pode ajudar? Quando você pratica yoga, tem bastante movimentos isométricos que a gente chama, né? Manter a postura aonde ela está. E esse manter vai fortalecer ossos e músculos, né? Sim. Outra coisa que ninguém nunca pensa, mas que é muito interessante na terceira idade, é que as pessoas não diminuem de tamanho tanto como sem praticar yoga. Porque a gente faz muito alongamento e aí tem gente que eu falo na primeira aula, meça quanto é a sua altura hoje e a gente vai medir daqui 6 meses. E eu já tive aluna que acha que cresceu 1 centímetro, né? Então não é o crescer, mas ela não vai diminuir de tamanho. Isso é muito bacana também. E no Tai Chi, Beth, como é que isso acontece? No Tai Chi a gente fortalece bem a parte inferior do corpo, porque o tempo todo, né, durante a prática dos exercícios, dos movimentos, a gente está sempre oscilando de uma perna para outra, né, os movimentos. Então isso sutilmente vai fortalecer. Então depois de 1 hora de aula, sempre nessa oscilação, as pessoas sentem as pernas e isso faz com que a energia, né, que fica exuberante em cima abaixe, a gente fique mais leve aqui em cima, porque temos 2 pernas para segurar todo esse peso que a gente carrega dos pensamentos, das preocupações.
Então, o Tai Chi ele favorece muito o fortalecimento da parte inferior do corpo através dos movimentos que a gente pratica. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês duas. Eu acho que foi muito importante porque realmente tanto a yoga quanto o Tai Chi, eu acho que cada vez mais são integrados à prática diária realmente das pessoas, né? E as pessoas estão começando a realmente se cuidar um pouco mais, não só da parte do corpo numa academia fazendo musculação, mas também do equilíbrio da mente com o corpo. E eu acho que são duas filosofias que são essenciais no dia de hoje. Eu fico feliz que a gente consiga levar ao público um pouquinho de cada, né? Bom, agradeço as duas. E eu gostaria de deixar para o público de casa essa mensagem, né? Que eu acho que é a mensagem que nós temos desde o começo. Cuidem de si, cuidem de vocês a partir dos 40 anos de idade, com certeza, porque a gente quer chegar aos 60, aos 80, já tem até alguns aí chegando aos 100 anos, né? E bem, façam planos de vida em que vocês incluam atividades como yoga e tai chi, incluam coisas boas de fazer bem realmente ao próximo e estar sempre ajudando a quem puder, que vocês com certeza vão ter um corpo bom, uma mente saudável e uma alma que vai ser invejada. Bom, uma boa tarde para todos, o programa 40 a mais fica por aqui e voltamos a nos ver no próximo final de semana. Até lá!